apresentação. Fala galera, aqui quem tá falando é o Josimar, do canal Rei dos Gráficos, tá? Eu opero gráfico da Bet365 no futebol virtual e a gente vai fazer uma análise, né, identificando os movimentos, tá? Todas as aulas que eu faço, elas são gravadas ao vivo, né? Tanto que esse barulhinho que tá aí é da galera entrando na aula, ok? Eu uso o site do Milionários, tá? Só trabalho nos 100 jogos, beleza? Então vamos lá, a gente vai fazer a nossa análise, né? Entender o movimento da liga, entender as entradas, entender pontos de entradas, pontos de saídas do over, pontos de entradas do under, como a gente sempre tem feito, ok? Caso tenha alguma dúvida, tá? Pode me perguntar, pode ligar o microfone aí e me perguntar durante a chamada. Então vamos lá, como a gente sempre faz, eu vou iniciar pela Copa, tá? Vamos utilizar a princípio o over 2,5, tá? Vou tirar, vou deixar o over 2,5 e o over 1,5 apenas, tá? Vamos lá. A Copa ela está num movimento legal, né? Ela tem essa estrutura que ela trabalhou nesse tempo aqui, ela trabalhou na região under, e aqui ela faz o movimento de rompimento do 45. Esse rompimento aqui, essa atividade a partir do 40 aqui, esse jogo, esse entendimento aqui, de que aqui ela passa a ser uma liga over, tá? Ele é um melhor momento, um melhor cenário. No entanto, a gente tem logo em seguida, né? Ela precisa romper esse 45, mas a gente tem logo em seguida esses jogos over. E esses jogos over é o que faz a linha fazer o quê? Descer. Então, este momento do 40 para o 45, ele é legal. Então, esse jogo aqui já foi, né? Provavelmente pagou um over aqui, porque o gráfico subiu. Tal. Esse movimento aqui, ele é legal. Mas quando chega no 45, o que a liga faz? Ela cai. Esses jogos aqui são jogos propícios para quê? Para queda. E ela faz justamente o que ela tem feito aqui. Ela pode pagar um over aqui para lateralizar, como ela fez anteriormente? Pode. Mas percebam, no jogo 4 e no jogo 7, ela não tem possibilidade de subir. Se ela está dizendo para mim que está vindo do fundo, nesse movimento aqui perfeito, né? E esse movimento ele é perfeito por quê? Porque ele vem do fundo, ele dá o sinal de subida e logo em seguida ele sobe, né? Aqui ela caiu, aqui ela deu sinal de subida com um jogo com bastante gols e aqui ela fez um movimento de subida. No entanto, essa liga, logo após o movimento de subida dela, ela tem jogos o quê? Over. Então, esse momento aqui, a melhor coisa que eu posso fazer e que eu devo fazer é o quê? É esperar. Por quê? Porque ela está justamente no momento de queda. Ou seja, essa subida, ela será frustrada. Ah, professor, quer dizer que ela vai cair? Não, quer dizer que ela não vai subir. Então, se ela não vai subir, a chance dela cair é muito grande. Então, esses jogos aqui, quando ela sobe para o topo, do lado dos jogos over, são jogos muito perigosos. Então, a tendência aqui é que ela pague under e faça um movimento de queda na 45. Pagou under, professor. Pagou? Aí, ó, então o jogo já acabou, ó. Alguém já falou aí que já pagou um under. E vamos atualizar aqui para ver se ainda não, né? Mas enfim, o jogo deve ter acabado por agora. Mas o ideal nesse ponto aqui é justamente o quê? Aí, ó, acabou aqui, ó. Ainda não viu o placar, mas já viu que pagou um under, né? Como o colega falou. E o ideal aqui é que realmente você saísse, né? Porque chega no 45, ela cai, chega no 45, ela cai. Diferentemente desses pontos aqui embaixo. Chega aqui, sobe, chega aqui, sobe, chega aqui, sobe, chega aqui, sobe. Então, o que fazer nessa liga? Ou espera ela estourar, ou espera ela trabalhar nessa região. Se ela estourar, você entra, se ela romper esse topo, e caso ela não rompa o topo, você trabalha nessa região aqui, fazendo com que ela volte, ok? Então não tem mistério. Essa é a liga. A gente poderia, né, utilizar também o gráfico
do under 1.5, olha o que ele está acontecendo com o gráfico 1.5 do under. Ele está o quê? Subindo. Ele já está fazendo um movimento, nesse caso aqui, de quê? De romper. Então, se a gente está operando nesse momento para over, o que a gente deve fazer? A gente deve sair. E percebam, tirando o gráfico do over, olha que legal, olha que gráfico bacana do under. Esse gráfico aqui, né, a gente já tem agora na mentoria, a gente vai começar a trabalhar em relação a isso, é um gráfico que ele está trabalhando na região alta do under. Então, é um jogo que propício para o under, é uma sequência propícia para o under. E a gente sabe, deixa eu atualizar aqui só para. Aí, ó, foi um 0-0, né? E a gente sabe que esse momento aqui é o melhor momento de under. Então, era bobeira a gente entrar aqui, por mais que a liga estivesse, né, nesse nível aqui. E como é que eu sei tudo isso? Observando o gráfico, trazendo esse gráfico para a dinâmica do jogo, entendendo esse gráfico. Então, esse momento do over, ela bate e sobe, esse momento do under é onde ela faz o quê? O movimento de subida. E percebam, esse movimento de subida é ruptura de topo. De topo de quê? Do under. Então, esses jogos aqui, o 4 e o 7, são jogos para sequência de under. Aí você poderia fazer uma casadinha aqui, under 1,5 com under 1,5, under meio com under 1,5, que é o que a gente vai trabalhar agora, né? Um conteúdo que eu vou trazer agora para a mentoria. Mas percebam, a liga estava over, num movimento legal, num movimento muito bom, mas a gente sabia que esse aqui era um movimento onde ela não iria fazer a subida, porque não tem jogos. Aí, ó, já pagou para baixo, aí, ó. Então, quer dizer que aqui no 7 já pagou um under, beleza? Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender que esse movimento é bom, mas saber os jogos que vêm aqui na sequência é primordial. Entender o gráfico under 1.5 também. O gráfico under 1.5, ele fez o quê? Ele estourou. Ou seja, ele está acima do topo. Então, a chance, né? Vamos ver o que vai pagar aqui, mas a chance de pagar um under aqui é muito grande. Por quê? Porque o gráfico do under 1.5 está me falando isso. E aí, por mais que eu esteja nesse período aqui, no momento over, eu não tenho entrada para over. Lembra que a gente falou do 4 e do 7? Vamos só atualizar o 7 para ver o que pagou no 7. Já acabou? Aí, ó. Perfeito, ó. E por que pagou esses under aqui, ó? Porque olha o gráfico do under. O gráfico do under possui um cenário perfeito. E aí, nesse momento, o over caindo, under subindo, o over 3.5 também caindo. Ok? Alguma dúvida aqui nessa liga? Não? Todo mundo entendeu? Perceberam como a gente deduziu os placares praticamente praticamente não, né? Só olhando o gráfico? Então é isso que eu trabalho com isso, eu trabalho entendendo esses movimentos, e quando você entende esse movimento, você tem uma percepção extremamente eficaz, é uma posição que te dá uma visão bem interessante. E perceba, o gráfico do under, ele ainda continua nesse momento, tá? É um movimento, é um momento ainda perfeito para o under. O que a gente tem aqui são jogos under, né? Então, ela pode não pagar aqui, ou ela pode pagar aqui, então a chance dela pagar é muito grande. Para ela fazer o quê? No under 1.5, lateralizar. E aí, quando estoura o topo, quando rompe o topo, a gente já sabe o que acontece, né? Só que aqui rompeu o topo do under, ok? Vamos passar para a próxima liga agora, né? Que é a Liga Euro. Vamos lá, a Liga Euro, ela tem uma condição nesse momento aqui, né? Over. Deixa eu apagar do under aqui só para a gente, né? Ela tem uma condição aqui, o quê? Over. E essa condição dela, ela traz para a gente o quê? Ela traz uma situação que a gente está vendo que essa região aqui é under, over,
e ela veio de uma região under, né? Então, esse momento dela, olha que legal esse fundo no 25. Se você está operando e você se encontra nesse momento aqui, ó, você surfa essa subida. Se você está operando e você se encontra nesse momento aqui, você surfa. Ah, jogou para baixo. O que que eu faço, professor? Nada. Você espera, jogou para cima. O que que eu faço? Tem alguma entrada? Tem. Não tem? Espero. Jogou para baixo de novo. A partir do momento que ela joga para cima, enquanto ela não jogar para baixo, eu continuo operando. E aí eu pegaria toda essa subida. E agora, em que situação ela está? Ela está numa situação de over. E essa situação de over, ela traz o quê? Um momento enquanto ela não cair do 40, né, enquanto essa posição ainda se mantiver no 40, ela é uma liga over. A partir do momento que ela cai do 40, ela torna uma liga under, ok? E aí, ó, são jogos over, né? Existem alguns pontos de entradas, mas essa liga é a liga que você, no caso agora, quer operar over, operaria. E como é que está o mosaico? O mosaico está numa situação over, mas onde ela vai fazer o trabalho de queda. A queda dessa liga acontece nesses jogos, porque depois ela só pode cair nesses 3 jogos. Então, ela usa os jogos over que ela tem embaixo para fazer o quê? O movimento de queda. Então, quando eu estou operando nessa liga, eu tenho esse momento de subida e eu tenho um momento do 50 de quê? De descida. Então, o 50 eu sei que é lateralização e descida. Então, quando eu chegar no 50 e tiver um jogo under, eu dificilmente ela vai pagar um over. Por quê? Porque senão ela subiria dos 50 para os 55, e não é o que acontece. Então, a tendência aqui é que pague jogos under, né? Ah, vai pagar todos, professor? Não. Mas ela vai pagar até o 40, e depois até o... acho que ela já pagou, na verdade, então, né? Porque ela desceu aqui, deixa eu atualizar o gráfico, o mosaico. Ah, pagou 1 a 1, por isso que ela fez essa descida. Aí, quando ela chegar nesse ponto do 40, aí sim você pode defender uma queda, né, nessa região aqui. Se ela cai aqui, você pode defender uma queda aqui, beleza? Mas lembrando que o ponto dela é só até o 40. Ela perdeu o 40, já era. Ela vem buscar e trabalhar numa situação de under, ok? Então é isso, essa liga da Euro. A Liga Super, né? Ela tem essa questão bem, ó, o 35 da Super é uma situação bem legal, onde ela vem buscar. É uma região em que bate aqui e faz o quê? Sobe. Então, esse movimento aqui você pode defender, ó. Chegou aqui, caiu na 10, caiu para 35, o que que você faz aqui na 13? Defende. Defende como? O que é defender queda? É jogar um over. Porque se tem um over em cima de um over, o que que ela vai fazer? Ela não vai cair. Ó, aqui lateralizou, então quer dizer que ela já pagou um over, tá vendo? Esse jogo aqui era um jogo de defesa de queda. Como assim defesa de queda, professor? Tá vendo que o 35 tá marcado? Ela tá parando no 35? Então eu jogo, ó, caiu aqui pro 35, aqui eu jogo para não cair mais. E no 13, né, ela pagou um over porque o gráfico já lateralizou aqui, ó. Vamos ver o que que ela pagou aqui no 13. Esta é a Super. A Super, ó, pagou um 4 a 0 aí, tá bom? 4 a 0, né? E o que que ela fez nesse 4 a 0? Defendeu a queda, beleza? E aí, por que que eu jogo aqui? Porque o 35 é um movimento marcado. O 35 é um movimento que a gente já sabe que ele sustenta, mas se ele caísse do 35 para o 30, eu poderia jogar no 16 também. Por quê, professor? Porque o 16, o jogo 16, ela ia cair nesse ponto aqui, ó, do 30. E aí eu ia defender essa queda, beleza? Mas como ela manteve aqui, provavelmente, né, há a chance dela vir buscar o 30. E se ela busca o 30, daqui para frente ela não pode cair, ela não pode, ela não pode, aqui ela pode, aqui ela não pode. Então, a tendência é que ela use esses jogos under, que tem aqui embaixo, né, que é a grande maioria, né, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, para que ela retorne
aqui para cima. Então, o melhor cenário aqui, sem dúvida alguma, é que ela caísse no 16, para que ela voltasse a trabalhar nessa região do 30. E aí, essa região do 30 é um momento em que a liga está dizendo: olha, estou no fundo e não vou cair mais, porque nos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, ela só pode cair 2. Quer dizer que ela vai subir? Não. Quer dizer que nesse momento da liga, a gente sabe que ela não vai mais cair, tá? E aí, o que que a gente faz? A gente começa a entender os jogos under. Olha como o jogo under tá. Ele tá numa evolução muito grande, mas ele não rompeu o topo. Quando ele não rompe o topo, né, por mais que ele esteja no movimento de subida, o que que eu olho na frente? Aqui tem um jogo under, aqui tem um jogo under, aqui tem um jogo under e aqui tem um jogo under. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai usar o jogo 25, o jogo 31, o jogo 34, o jogo 37, o jogo 43 para fazer o quê? Para cair esse gráfico. Então, as minhas jogadas seriam melhor eu olhando aqui, claro, nesse 30, ele tem que estar baseado nesse, principalmente nesse suporte, o over 2.5, mas eu olharia o 1.5 para que eu consiga fazer as minhas entradas. Sabendo que ele tem que baixar, existe uma grande probabilidade dele começar a pagar o over em cima do under. E aí eu começo a olhar também o meu gráfico, né, do 3.5, para que eu entenda ainda mais as minhas entradas. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Ô, professor, só um detalhe, você falou que ele vai cair o gráfico under, mas na verdade ele vai levantar, né? O gráfico under? Isso, 1,5. Não. Na verdade, ele vai cair, né? Nesses jogos aqui, ó, ele não pode levantar, aqui ele não pode, aqui ele não pode, aqui ele não Não, mas eu pode, aqui digo ele não nesses pode. dois jogos que tem 2 gols, ele pode subir, né? Se ele pagar um Não, gol. sim, sim, nesses daqui sim, mas foi o que eu disse. Se ele pagar nesse e chegar no topo, Ah, aqui, ó, o aí já é cenário, ó. perigoso. Entendi. Ó, vamos lá. Ele pagou aqui e chegou no topo, né? Ele chegou aqui no 55 e foi até os 60. Ok, mas aqui ele não sobe mais. Aqui ele Tá, pode subir, mas aqui ele não sobe mais, aqui ele não sobe, aqui ele não sobe. Então ele vai usar essa região aqui para fazer o quê? pra Para cair. descer, para cair o gráfico 1.5. Se ele vai cair o gráfico 1.5, a chance dele subir o gráfico 2.5 é muito grande. Beleza? Ótimo. Ok? Ok, obrigado. Nada. E aí, o que que acontece? A gente agora vai passar para Premiere. E o que que tem na Premiere? Na Premiere, a gente tem um caminho, né, de uma liga extremamente lateralizada, principalmente nesse momento aqui, né, o 45, e o 40 também traz pontos de lateralização. Então, quando a gente vê uma liga dessa forma, né, às vezes ela não tem amplitude métrica, que é o que eu chamo, né? Então, o que que você pode fazer? Você pode jogar os resultados iguais, porque é uma liga que traz resultados iguais, percebe? Em vários movimentos, né? Ó, a lateralização dela, ó, é uma liga bem lateralizada. Então, o 40 é um ponto de lateralização já normalmente, né? Eu já expliquei isso, né? Porque ele divide entre a linha over e a linha under, e o 45 aqui está bem marcado, tá? E é uma liga que faz bastante lateralização. Então, é basicamente isso, ó. Under em cima de under, over em cima de over, over em cima de over. E aqui, nesse caso aqui, ela não pagou, né? Aqui ela inverteu, caiu, que ela estava aqui no 45, que era o ponto de lateralização. Então, enquanto ela estivesse na lateralização do 45, você poderia ter pego toda essa jogada aqui. Então, qual que é a tendência que ela pague aqui no próximo jogo? Under. Por quê? Porque ela está continuando a lateralização. Então, aqui ela pagou over, over, aí aqui ela caiu para 40. Nesse 40 aqui ela pagou over, então a chance é que ela pague na 18 under, e na 21 também a chance dela pagar under. Professor, mas vai continuar lateralizando o tempo todo? Não. Mas enquanto ela estiver lateralizando, eu aproveito essa lateralização dela. Existe algum outro tipo de entrada nesse momento? Não, só a lateralização. Então é aguardar para a gente ver o que vai acontecer na 18 e o que vai acontecer na 21. A partir do que acontecer aqui,
a gente coloca uma determinada situação aqui. Por quê? Se ela sobe em um desses dois jogos, ela vem para a região do 45, que também é uma região lateral. Aí a gente pode tentar a jogada aqui, beleza? Agora, se ela mantém aqui, aqui também seria lateralização, porque ia continuar, mas aí a lateralização já ia estar bem, né, aqui na frente, aqui, então a chance de pagar ia diminuir. Mas nesses jogos 18 e 21, os jogos nessa modalidade aqui, continuando na lateralização, você poderia tentar o jogo 18 na lateralização, tá? E aí, caso ele não batesse, ou caso ele batesse, você poderia até sair da liga nesse momento, beleza? Então, Professor, 18 pagou under, 2,5, 1-1. E na 18, 21 pagou over 3,5. Desculpa, na 21 pagou over 3,5. Aí subiu, né? exatamente. Ó, então aqui continuou a lateralização, aqui subiu. Então a 24, professor, eu quero entrar na liga, na Premier. O que eu posso fazer? Bem, não há nenhum indicativo de entrada para over, percebam, ela está tentando vencer essa região. O que você pode fazer, e aí cabe a cada um, é um tiro seco no over. Mas por que um tiro seco no over? Por causa da lateralização. Beleza? E aí, nesse momento aqui, você jogaria aqui, ó, lateralização. Por quê? Porque ela subiu. Como eu disse, se ela pagasse um under e aqui um over, né? O que ia acontecer com ela? Ela ia subir. Ela lateralizou e subiu. É porque o jogo ainda não atualizou aqui. Beleza? Aí, ó, pronto. Subiu. Então, ela está numa região de lateralização. Ah, mas quer dizer que ela vai pagar um over aqui? Não. Quer dizer que esse momento aqui eu posso acompanhar isso. Mas, professor, e se eu não quiser jogar na lateralização? Ok, você continua esperando. Aí, o que você tem que fazer nessa liga? Você espera ela passar dos 55. Dos 55, ela tem um caminho até os 65. Quando chegar no 65, você tem que fazer a mesma coisa. Esperar essa liga fazer a ruptura. Ok? Mas é uma liga que veio de um fundo que não é um fundo muito baixo, né? Então ela não tem uma amplitude. Quanto maior o fundo, maior a amplitude, ok? Ela pode subir aqui para cair aqui e voltar também para o mesmo nível que ela estava, que é o 40. Então, Professor, oi. posso só dar um adendo? Você passou Uhum. pela Super antes, só para dizer que Super. pagou 2 under 1,5, tá? Imagina a ODD na 19 e na 22. E aquele detalhe que eu sempre acompanho suas aulas, eu falo, professor, jogar Hum. under 1,5 em cima de 2 gols embaixo. Foi É, justo. ela precisa descer, né? Então o que que ela fez aqui, ó? Nesses jogos aqui, ó, o gráfico estava como? Estourado, né? Então olha Sim. onde que ela foi, ó. Ela foi lá no 60. E o que que a gente falou dessa liga? Que não tinha entrada para o over por causa de quê? Por causa desses jogos de descida e perfeitamente o under fazendo aquele movimento que é o quê? O movimento perfeito. E esse movimento perfeito, o que que ele traz para a Pode gente? passar para mim? Ele traz essa percepção de que eu não devo entrar no quê? No over, porque o under está perfeito para subir. Agora, prestem muito bem atenção. A ideia que o Léo trouxe, né, que liga essa, da super, né, é uma Isso, ideia super. de que o momento dela era de subida. Agora, percebam, aqui a gente tem um jogo under 1,5 e a gente está analisando o gráfico 1,5. Aqui a gente tem um jogo under. Aqui a gente tem outro jogo under. Aqui a gente tem outro, enfim. E o que que eu falei que vai acontecer nos jogos under? Lateralizar, né? Pagar under. Não, ela vai lateralizar lá em cima. Não, é pagar under, na verdade. Não, então, mas se ela pagar under, ela vai lateralizar aqui, é isso? Ela vai Não. pagar under para lateralizar lá no topo? Não, 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 não. É pagar over para cair, entendi. Então vamos lá. A lateralização aqui nesses jogos, ela pode não cair nesses jogos? Pode. Só que percebam, gente, a sequência de jogos under, ela me diz o quê? Ela me diz que esse é o momento de queda. Então, Tá. ela pode lateralizar aqui? Pode. Ela pode subir aqui? Pode. Então, esse momento aqui
esse momento dessa sequência aqui de jogos under é o movimento que ela vai fazer para quê? Para cair. Então percebam, ó, já deu o primeiro sinal de caída, de queda, né? Então percebam, esse jogo aqui não foi under 1.5, ou seja, já pagou um over 1.5. Por quê? Porque ela já chegou num potencial que ela não tem mais como subir, ó. Então ela não fez a lateralização. Vamos ver o que ela pagou aqui. Ela pagou pelo menos 2 gols, ela pagou, né? Porque o gráfico já desceu. E percebam, esses jogos são exatamente os jogos que ela vai usar para cair. É porque a gente está no outro gráfico, né? A gente está no gráfico 2.5. Vamos passar. Opa. Vamos passar para o gráfico 1.5, under 1.5. Olha, ela chegou aqui subindo, né? Nesse momento aqui, ou seja, fez esse movimento todo de subida, e a gente já sabia desse movimento? Sabia. Por quê, professor? Por causa disso aqui, ó. Ela rompeu o que aqui, gente? 35, foi embora. Chegou aqui, ela rompeu o quê? 55. Essa ruptura do 35 aqui, gente, para quem está operando, e eu vou trazer isso na mentoria, né? A gente já está com esse projeto aí do Under, né? Já fizemos uma aula hoje. É porque é difícil você achar uma liga nesse patamar. Mas quando ela rompe isso aqui, ó, são jogos, todos eles de subida no under. Olha aí, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0, 1-0, 1-0. Esse jogo aqui, ela pode fazer o quê? Pagar o outro under para voltar para onde? Para o 60. Se ela paga um under nesse jogo, esses jogos aqui, ó, ficam ainda melhores. Para quê? Para over. Mas, poxa, professor, por que ele fica melhor para o over? Porque são os únicos jogos seguintes que ela pode usar para cair. Se ela não cair nesses jogos, a liga vai permanecer lá em cima em todos esses outros jogos. Então, essa é a melhor forma de você observar uma liga. E por que aqui a grande chance dela pagar um under? Porque nesse momento aqui, a liga está extremamente boa para under. E aí ela paga um over aqui, paga um under aqui e continua onde? Lá no 60. Beleza? Então a gente já trabalhou bastante essa liga super, vamos acompanhar esse momento aqui, daqui a pouquinho os jogos vão estar seguindo, tá bom? Professor, Oi. 0-0 na 28, só para te atualizar em tempo real aí, para te ajudar. Super. Isso, Então que você pagou aqui em cima, né? Que eu acabei de pagou falar, que logo. ela tá ótima aqui, né? E aí ela Isso. pode voltar para cá, tá? E aí ela voltando para cá, esses jogos aqui ficam ainda melhores. É certeza que vai pagar aqui? Não, mas é uma grande chance de que vai pagar. Por quê? Over, Porque né? se ela não cair aqui, como é que ela vai ficar? Vai ficar uma liga under lá no 60 o tempo todo. Ela vai ficar neste, aqui ela pode cair neste, e aí ela pode voltar para cair aqui. Professor, mas ela não caiu aqui. Então você pode ter certeza que essa linha aqui do 1 até o 22 são linhas over. Beleza? Ótimo. Ótimo. Ó, então eu estava subindo, mas vamos voltar para a Copa. Vamos lá, a Copa, né, ela fez aquele movimento, né, o movimento do under, ele está bem marcado lá em cima, né, rompeu o topo do 40, né, aí até o Léo chamou a gente para atenção, né, vamos voltar aqui para o 2.5, e olha o que ela fez aqui, ó, olha que sequência, 3-2, 4-4, 5, 1-5, 2-3. Qual é o momento gráfico que ela está do over? Da mesma ruptura, ó. Rompeu o 45, foi embora. Lembra daquela ruptura do 45 que a gente falou? Acho que foi no início da aula, né? A gente começou por ela. Veio, não deu, não rompeu, chegou aqui e rompeu. Essa ruptura do 45, ela aconteceu em um momento em que a liga estava under para se transformar para over. Então, isso daqui, pessoal, essa sequência aqui é muito rara de você pegar, né? Dificilmente você pega uma sequência dessa, 5 gols, 8 gols, aqui, né, pelo menos no mínimo 6 gols, e aqui 5 gols. Então, olha só, é uma liga que fez o movimento no 35 e soltou já tudo que tinha para soltar. Isso aqui, você pega uma sequência dessa, o movimento só não ficou marcado para você fazer essa entrada, né? Mas percebam, o under
está bem lá em cima. Então, é o momento em que a liga solta muito over, que eu sempre falo, né? Over grande e under pequeno. Beleza? Então, a Copa aí, ó, não tinha um movimento muito bem definido, né? Veio no 25 e resolveu soltar todos os gols possíveis. Euro. A gente passou pela euro, movimento de queda. O ideal é que ela volte a trabalhar no 25. Enquanto ela não trabalhar no 25, ela não tem entrada. Ela fez um pivô aqui. O que a gente pode fazer? Olhar os jogos seguintes. Não são jogos bons, porque tem uma sequência over. Beleza? Já que tem uma sequência over aqui, é uma liga que também a entrada aqui não fica legal. O que eu preciso olhar nessa liga, como está o under. O under 1.5 está caindo. E percebam, o under 1.5 na euro, ele está em um local onde ele nunca esteve, né? E aí, o que eu tenho na frente? Eu não tenho jogos under 1.5. Então, a chance dessa liga começar a pagar over, under nesses jogos é muito grande. Para quê? Para que isso aqui não caia mais. Quando eu encontrar um under 1.5, eu jogo para quê? Para defesa de queda. Enquanto eu não jogar, eu jogo para subida do under. Como eu não estou operando em under, isso aqui não me importa. Então, a única coisa que eu vou utilizar é o gráfico do over 2.5, que nesse momento não está legal. Então, não faz sentido eu entrar. Ok? Vamos lá. Descendo de novo, voltando para a Super. Na Super, perdeu aqui o 40. Ela continua entregando under, né? Aí, ó. Lembra da Super que a gente falou? Olha lá, ó. Esse jogo da Super aqui foi o jogo que ela tinha ainda para cair, né? Aliás, que ela tinha ainda, né, para pagar um under. Nesse momento que ela paga outro under aqui, eu acredito que ela tenha pago, porque ela lateralizou, né, no 31. Se esse momento aqui ela não entregar os under, essa liga vai ficar extremamente under, mas sem jogos para cair. Então percebam, esse movimento da 31, da 34, da 37 são movimentos legais para quê? Para o over, porque ela precisa baixar. 31 tá 0-0. Obrigado. Né? Fechou 0-0. Já acabou a 31? Acabou sim, 0-0. Então, se ela mantiver esse patamar aqui, ó, nesses jogos, ela não cai mais. Então, eu tenho entrada para over. Olha onde está o meu over. Lá embaixo. O que eu faço? Qual a entrada que eu tenho para over nesses jogos? 31, 34, 37. Quando ele me dá um sinal de subida. Quando ele dá um sinal de subida, o que acontece com esse gráfico? Sobe. Sobe. Enquanto ele não der um sinal de subida, ela vai entregar o quê? Under, porque ela está lá em cima. E percebam, gente, esses são os melhores jogos para ela pagar over. Se ela não pagar over nesses jogos, ela vai continuar lá em cima até chegar nesse patamar aqui, ó. E eu só tenho a minha entrada, tanto na 31, que já foi, na 34, na 37, a partir do momento que ela solta o quê? Um over. Porque agora, analisando o gráfico do over 2.5. Então, professor, aqui pagou um under, aqui pagou um under, aqui pagou um under. Tem entrada? Não tem. Aí, se paga um over aqui, eu faço a minha entrada nessa região. Se não pagar nada aqui, a minha entrada só vai ser aqui na frente. Tem entrada para over? Não. Tem entrada para under? Olha onde está o gráfico do under. Tá? Então, o que eu preciso entender nesse momento? Quando ela está extremamente under, que é o que essa liga está fazendo, ela vai entregar os jogos under. E esse momento aqui, que é o momento em que a gente vai começar a pegar agora, que a gente vai trabalhar na mentoria. E por que ela ficou extremamente under? Porque ela ultrapassou o primeiro ponto dela, que era 40, e o segundo ponto dela, que era 55. Professor, mas esses jogos aqui não foram jogos que você falou que ela tem para cair? Sim, são jogos que ela tem para cair. E ela é obrigada a cair? Não. Esse momento gráfico aqui é o melhor momento que tem para você entender o under. Ele está alto e o over está baixo.
Qual a chance de eu conseguir um over aqui? Pequena. Ah, professor, quer dizer que ela não vai pagar? Não. Na hora que ela pagar um over aqui, ela me dá um sinal de subida do over e descida do under, tá? Enquanto não tiver isso, é uma liga extremamente under, ok? Ok. Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. A 34 ela pagou under 2,5, tá, professor? Aí tem que aguardar a 37 agora. A gente precisa aguardar. No entanto, ela já fez o sinal de queda, né? Porque a gente analisando esse gráfico aqui, a 37 é outro under, ela pode lateralizar aqui, Pode. né? Porque ela está no momento under. E se a gente está jogando no under, né? Para quem gosta do under, e essa liga ficou under em que momento? Alguém pode me dizer em que momento essa liga ficou under? Assim, a partir do momento que ela caiu lá no 10, no jogo 10, é porque eu tô sem o gráfico aqui. É porque você não consegue Tá. ver os aí, né? Isso. Na verdade, ela ficou under no jogo 1, Ah, né? tá. No jogo 1 ela Sim, ficou under, aqui mais ela atrás ainda. aqui ela ficou under, aqui ela veio dizer que realmente está under, aqui ela não subiu under, aqui ela não subiu, porque ela só lateralizou. Entenda, nesse gráfico do jogo 1 ao jogo 10, tem algum ponto de subida? Ou seja, um over em cima de um under? Tem ou não? Não, Acabou não 0 a tem 0 a Não. 37, professor. Acabou 0-0. Continuamos. Para quem está operando no under, só green. só green. E aí percebam, o Léo que falou, a última subida dela foi aqui, ó. Então ela já está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9, 10, 11, 12, como esse que saiu aqui agora, 13 jogos, entendam, 13 jogos no under. Ela só vai deixar de virar uma liga under quando ela der um sinal de subida, coisa que ela ainda não fez. Se você está operando no under, será que você tinha ganhado dinheiro? Mas, professor, como é que você operaria no under a partir do momento da queda? Que foi aquilo que a gente falou, né? E ela caiu quando? Quando ela caiu ali, ó. A última subida dela foi aqui, ó. Foi essa. Esse jogo aqui. Que foi esse jogo. A partir daí, ó. E em compensação, o que que o under fez? O último jogo dele, ó. De lateralização. E foi-se embora. Esse movimento aqui a gente vai trabalhar de uma forma sistemática na mentoria, tá? Porque eu até falei com a Nayara aí, a gente vai trabalhar, porque isso aqui, gente, compromete nada da banca de vocês, tá? Não compromete nada. Vocês com R$ 2 aqui, ó, com R$ 2, não, com R$ 6 aqui, você faria pelo menos, no mínimo aqui, uns 200, com 6, R$ 7. Tá? E aqui também, aqui, isso colocando um pouquinho de coisa. Mas, professor, eu vou jogar em todos. Galera, se baixar disso aqui, se baixar do 35, você pode jogar. Mesmo que você leve um head, quando você pegar isso aqui, ó, 1-0, 1-0, do lado de um 0-0, você recupera todo o seu head. A odd dá uns 30. E aí você coloca R$ 2, vai dar R$ 60. Beleza? Isso sem contar na outra casadinha que você vai fazer. E aí um dia eu vou fazer uma aula dessas casadinhas aqui. A galera lá da mentoria, eu já vou estar passando isso aqui já de uma forma, né, bem sistemática. É porque é difícil a gente encontrar uma liga assim. Beleza? Então a nossa ideia hoje principal é lucrar. Eu particularmente, né, não tenho essa questão de mercado. Para mim, o mercado que está pagando, eu estou operando. Agora está pagando o under, eu opero no under. E percebam, gente, às vezes, né, tem muito lugar, muita mentoria, muita gente tem essa percepção. Cara, mas já pagou muito under. Mas o gráfico está lá em cima, estourado para o under. Se ele está estourado para o under, ele vai continuar fazendo o quê? Pagando o under. Então, assim, há uma tendência
que é continuar fazendo o que está fazendo. E se ele está se ele está jogando o over aqui para baixo, é under. Então, assim, desde que eu comecei a aula, se você começou a entender o que esse movimento é under, você está pegando isso aqui tudo. Não Mais sei um que ano, vai vir. mais um. Ah, ó, acabou de sair mais um aí, ó. Tá 40. 37. O 40 E na também. 30, e na 40. Ah, já acabou, é porque aqui então não 40 atualizou. acabou 0-1, mais um under. Mais um ano. Mais... Imagina essa duplinha aqui, gente. Alguém entrou? Alguém foi? Não? Professor, alguém não. Foi. Eu não fui, não, mas eu quero dar um testemunho de 10 segundos aqui. Aham. O tipster acabou de mandar aqui, é só porque nós estamos no grupão e tem muita gente que, assim como eu, talvez tinha essa mentalidade, tá, pessoal? O cara mandou over 2,5, 40, 43 e 46. Só para o professor também pegar esse gancho depois. Mas olha, quando a gente entende gráfico, não tem nenhum sinal de subida. Como é que eu posso Uhum. mandar uma tip dessa, ô professor? Não tem sinal de É, subida. não tem nenhum. Graficamente não tem entrada. Pode pagar? Pode. Esse pode até ser o sinal de subida, mas é muito arriscado, né? Você está arriscando aqui, ó, sem nenhum momento de subida. Sim, Entendeu? Você está tentando adivinhar um movimento. tentando adivinhar. Então, Exatamente. Tá assim, passando under. ele está extremamente under. Pode ser que ele tenha jogado do tanto assim, caramba, tá faltando gol nessa linha. Aí você pode operar por uma linha que tá faltando gol? Pode. Nesse momento, pessoal, a liga está extremamente abaixo. A liga chegar nesses jogos aqui com 14 é pouquíssimos gols, mas não tem sinal de subida. Na Mas hora que aí, ela pagar, e aí assim, você, pessoal, esse momento é um momento de você ficar tranquilo, por quê? Vai operando no under, vai operando no under. Na hora que você entender que esse movimento seu do under, você não te pagou, por que que não te pagou? Porque pagou um over, aí sim você começa no over, beleza? Essa é a diferença do gráfico, né? Essa é a E diferença do aí gráfico. a pessoa está Porque esperando entrar ali para pagar um over, enquanto isso você já se antecipou e está ganhando dinheiro no under. no under. Aí Professor, quando. Oi, boa noite. Deixa eu falar. boa noite. Deixa Quem tá eu. falando? É Nayara. Nayara. Estou aqui só ouvindo. Eu venho observando uma coisa. A maioria dos meus heads, pelo menos, é na confusão do gráfico quando ela está no 40 ou no 45. Uhum. Por quê? Quando está no 40 ou no 45, normalmente a gente não vai saber o que é que ela vai fazer, porque é uma Uhum. área de lateralização, né? Segundo Uhum. você já explicou. Sim. Quando ela tá agora aqui no 20, que eu tô vendo, é o quê? Uhum. Tá extremamente under. Que, igual Exato. você falou, você pode jogar aí até o mundo Até, acabar aí no under. exato. Até ela pagar um over, aí você para, Isso. né? Então, eu venho observando isso, que a maioria dos meus heads também é nessa área do 40 ou 45, porque fica um Uhum. negócio bem confuso. Fica. Meu E, pensamento tá certo ou também não tem nada a ver? não, seu pensamento está certo, porque o 45, ele tanto pode, 40, 45, ele tanto pode baixar quanto ele pode subir. Por mais que seja um movimento confuso, se você encontrar o movimento de subida e não tem mais jogos para ele cair nas próximas, é o melhor momento da liga. Que ele está num movimento de over, ele está vindo do fundo e não tem jogos para ele cair. Agora, se você não quer trabalhar essa congestão, espere ele romper o 55. Não rompeu o 55, espere ele cair do 35 para buscar o fundo e você pega a subida. Nesse movimento aqui, ó, o que que você jogaria na 43? Eu jogaria under de novo, mas professor já pagou muito under, professor tá faltando gol. Mas, gente, quando der um jogo com Eu acho muitos que gols, pagou under de novo. 43, deixa eu atualizar aqui. 40, ó, pagou de 0 a 1, ó. Alguém continua na duplinha ou não? A 46, a chance agora de virar para over é grande. Por que que a chance de virar para over é grande? Vamos lá no nosso gráfico under. Olha só onde ele está. Ele está numa região que, nesse momento agora, ela tem que trabalhar o quê? No fundo do fundo. Então, assim, o 46,
né? Ele ainda é um jogo legal. Ah, eu quero entrar, quero antecipar, não quero, tudo bem. Você pode antecipar no 46, mas o 40, caso não pague no 46, o 49 tem entrada. Para quê? Para defender a queda. Então, a partir daqui fica legal. Entende? Principalmente nesses jogos daqui. Lembra que eu falei para vocês? Essa parte aqui, ela fica muito boa, porque o gráfico, pessoal, vai chegar uma hora que ele vai romper. E percebam, esse movimento de ruptura, ele tá o quê? Ele tá marcado aonde? No 55. E olha só, ele baixou para o 30. Na hora que esse gráfico ir para o 55, ele vai entregar muitos gols. Já Então, tá 3-1, professor. Já na pagou a 46, né? 46. Aí, ó, então pronto. Era o momento dele fazer o quê? Ele começar a pagar. Então, ó, aqui você trabalhava tudo para quê? Para under, pagou aqui, ó, que eu falei que a nossa O cara que mandou a entrada, entrada aí tá feliz agora. ele mandou aqui 40, 43, É, 46. No só pegar um último, gancho. no último suspiro. Acertou no terceiro tiro. Ô, Aqui professor, realmente a chance. Oi. então, mas a longo prazo não é interessante. É isso que Não, vai virar chave na nossa exatamente. cabeça. É, O cara é isso que eu ia falar. A longo prazo, pessoal, o interessante é que você não vai. entre após esse resultado, não tentando achar ele, porque olha só, ele saiu aqui. Ah, aqui saiu 3. Deixa eu tentar achar ele aqui. Não. Ah, agora acha ele aqui. Não. Agora acho aqui. Não. Agora aqui. Agora aqui. Agora. Ou seja, vai chegar uma hora que você vai falar assim: desisto. Aí quando você desistir, ele paga. Entendem? E ele paga, pessoal, com uma É o condição que de que. acontece comigo. Então, pronto. Você desiste, ele paga. E nesse momento que ele não paga porque você desistiu, ele paga porque foi saturado. E aí, uma coisa muito importante, o under 1.5, ele vai continuar lá. Por quê, professor? Porque não tem jogo aqui, não tem jogo aqui, não tem, só tem aqui. Esta linha aqui, ó, ela fica muito boa para quê? Para o over, tá? Ela fica muito boa por quê? Porque você não tem referências mais de queda. Ela não pode cair aqui, nem aqui, nem aqui, nem em local nenhum. O único jogo que ela pode cair é a 13. Ok? Pessoal, a nossa chamada está terminando, tá? São 9 minutos, tá? Quem quiser acompanhar essa liga, ela já deu sinal de subida aqui. Ela tem esses dois jogos over. O ideal nesse momento é que você espere esse 49, porque ela pode fazer aqui uma subida e logo em seguida fazer essa descida aqui, né? Porque ela subiu do lado de jogos que ela pode cair. Então a gente já falou sobre isso. Então a galera da mentoria está cansado de saber disso, que às vezes ela sobe aqui só para cair aqui. Então a gente espera. Ela já deu sinal de subida, então ela já está se transformando numa liga over a partir desse momento de subida. Então é acompanhar principalmente esses jogos under 1.5. Ok, galera? Eu vou abrir aí para perguntas, tá? Para comentários. Quem puder, né? Quem quiser, claro, acompanhar o canal, eu estou sempre colocando vídeos lá, inclusive esse vídeo vai estar lá, tá? Eu vou ver o dia para postar aí certinho, mas esse vídeo vai estar lá. Então, puder compartilhar, curtir, né? Estou tentando fazer com que esses vídeos, né? Com que essas informações alcancem o maior número de pessoas possíveis. Tem muita gente, né? Falando muita coisa sobre gráficos, sobre, enfim. E quando você analisa o gráfico de uma forma simples, quando você não tenta achar nenhum tipo de enfim, chifre na cabeça de cavalo, quando você faz o simples, feijão com arroz, ele funciona, ok? Então vamos lá, quem quiser, né, fazer alguma pergunta, enfim, alguma dúvida, algum comentário, podem ficar à vontade. E aí depois a gente encerra a nossa aula. Então, Josimar, eu queria fazer aqui um comentário, mas para agradecer mesmo, né? Eu já fiz a mentoria aí e O me Wallace, ajudou né, muito tá falando? isso, e me ajudou muito. Mas só as aulas, como você fala, cara, só essas aulas que ficam gravadas e ficam no YouTube, pra galera, às vezes, que ainda não tem condição de fazer, cara, já é uma ajuda indispensável, cara. A pessoa, Josimar, se ela conseguir ver as aulas do YouTube, eu tenho certeza que
vai ter uma assertividade muito boa. Então, Josimar, vou agradecer Oi. aí pela ajuda. Show. Valeu, rápido, dá Alisson. uma olhada na Euro aí. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Super, mas em questão tem jogos under na frente, ó, e acabou de pagar um over. Euro. Olha onde que ela chegou. Ela tá no mesmo lugar da Super, né? E acabou de pagar um 3,5. Aqui tá no 20, ela também, né? E aí vamos ver os jogos que tem na frente. Aqui, ó, percebam, já nem precisei colocar esse gráfico, mas olha o que ele fez esse gráfico aqui, pessoal, é um gráfico difícil de vocês encontrarem, tá? Prestem muito bem atenção nesse gráfico, eu vou falar um pouquinho dele, porque percebam, o under tá baixo e o over tá baixo. Percebem? Olha onde está o under, 1.5. Aqui E quando embaixo. tá assim, significa o quê, Josimar? Significa que ele vai continuar pagando jogo alto e jogo baixo, jogo alto e jogo baixo, porque ele precisa subir essa linha e subir essa linha. Essa linha aqui, ó, under, ela pode trabalhar aqui embaixo tranquilamente. Percebe? Porque o mínimo dela, o máximo dela é 45. Então, nesse momento agora, essa é a super ou é a euro? Euro. Euro. Nesse momento agora, ele fica legal para quê? Para over 2.5, tá? Só que o que vocês precisam entender nesse momento é que o under, ele também está baixo, então ele pode acompanhar. Então, assim, é um momento em que, a princípio, você não tem direcionamento gráfico, você não tem uma linha subindo e outra caindo. Então, esse momento Nesse caso, ele aqui... pode pagar um alternado, um Exatamente. Ou pagar só um, ou pagar só o outro, ou subir só uma linha, ou não subir linha nenhuma, lateralizar tudo, então você não tem o direcionamento. Quando você busca o 3.5, ele pode te dar uma ajuda. Opa, o 3.5 está lá embaixo. Então agora já fica melhor e a sua entrada para o over 2.5, você já pode tentar achar uma entrada para ele, né? A gente já tem os pontos de entrada. Por quê? Porque o gráfico do over já deu sinal de subida, ele está abaixo, então a tendência é que ele também suba. Beleza? Então, basicamente, a ideia é essa. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não? Podemos E a encerrar? super nada de subida ainda, viu, professor? Oi? Só pagou a super nada de sinal de subida ainda, só pagou Nada. aquela mesmo. Só pagou aquela, então não tem sinal. Por que ela não tem mais sinal de subida? Porque ela caiu aqui. Então é uma subida que fez até aquele movimento que eu falei para que ela poderia fazer, né? Subir aqui, cair aqui. E ainda veio para o 15. Então, pessoal, uma dica para vocês: quer operar no over? Dá uma olhadinha na super com carinho. Por que carinho, professor? Porque, olha, ela já caiu aqui. Nesse jogo 58, é o último jogo que ela pode cair. De resto, ela pode subir nesses jogos. Mas percebam que o under 1.5 continua lá. Lembra que eu falei que se ela não cair nesses jogos, ela vai trabalhar com under aqui em cima? Agora, esse jogo, ela pode cair esse. Isso quer dizer o que nessa liga, pessoal? Quer dizer que 60% dos jogos é under 1.5. Isso no under 1.5. Se você trouxer para o under 2.5, olha só, você só vai ter 2 jogos que não pagaram. Então é uma liga que vai chegar lá no final com pouquíssimos gols, né? E aí aquela pessoa tá assim, agora vai sair, o dinheiro foi embora. Ok, pessoal? Tá? Nesse aí